Esse é o Ancapso e eu vou falar agora sobre os Marubo lá no Amazonas. Eu já fiz uma reportagem sobre isso, já falei sobre essa reportagem lá do New York Times, que os Marubo receberam o Starlink, né? Não só eles, como várias tribos isoladas lá no Amazonas, mas aconteceu uma coisa muito triste com essa reportagem, tá? Como eu expliquei para vocês, os Marubo receberam a internet, acharam ótimo, adoraram a internet, gostam muito, não querem que tire a internet. Mas alguns pais reclamam que os filhos ficaram fazendo coisas na internet, ficaram preguiçosos, não querem mais seguir alguns costumes. Eles têm os mesmos problemas que a gente tem aqui, gente. É os mesmos problemas que todo mundo tem com a internet, né? Só que o que aconteceu com essa história? Quando os jornais brasileiros começaram a publicar essa reportagem lá do New York Times, o New York Times não falou nada de errado, não falou que era ruim, falou que era bom, que era uma coisa bacana. Tem alguns problemas, é lógico, mas é uma coisa bacana para o índio, o que é a minha opinião também, né? É uma coisa legal os índios terem esse acesso. Índio é gente igual a gente, não tem diferença nenhuma, o que eles querem, o que a gente quer também é desenvolver, ter uma boa família com conforto, é conhecer, conversar com as pessoas. Só que aí os jornais brasileiros, é lógico, com os ativistas de redação querendo criticar Starlink, começaram a falar que os índios se viciaram em pornô. E aí até um monte de mídias da direita, não sei se por preconceito contra índios ou por que preconceito contra o quê, né? No final das contas, começaram a repetir essa história que os índios se viciaram em pornô e coisa e tal, que não tem na reportagem inicial nada disso, não tem nada de, referente a isso. Ele fala realmente que tem um dos líderes lá que reclama que os jovens estariam vendo pornô no celular, né? Mas não fala que viciaram em pornô, são duas coisas muito diferentes, né? Aqui no Brasil tem um monte de gente que vê pornografia, aqui no Rio de Janeiro, qualquer cidade aqui tem gente que vê pornografia, isso é muito diferente de se viciar em pornografia. Ou seja, começaram a colocar como se fosse uma coisa terrível para os índios e coisa e tal. Eu fiquei muito chateado com isso. O pessoal da direita me decepcionou muito, particularmente o Terra Brasil Notícias, Pleno News e mais um monte de canais aqui que eu vou passar a boicotar aqui no meu canal por conta disso, tá? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Bariátrico Ucrânia, Paulo Figueiredo fazendo triplo C e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu falei sobre essa reportagem quando ela saiu aqui no Infobae, que é uma mídia lá da Argentina. O Infobae foi bastante fiel ao original, né? O original está aqui no New York Times. Infelizmente o New York Times tem um paywall que eu não consigo passar, então ficamos sem a reportagem do New York Times, mas eu consigo ler aqui no Infobae, e a reportagem do Infobae é muito segura, de acordo com a do New York Times, né? Então ele fala que foi uma coisa muito boa, os índios gostaram muito da Starlink, até tribos não contactadas, tribos que não têm contato com o homem branco em hora nenhuma, através do contato com outras tribos, conseguiram terminais da Starlink e estão adorando. Consegue usar para pedido de ajuda quando alguém está precisando de alguma coisa, consegue conversar, bater papo, isso é da natureza humana, da mesma forma que você gosta de conversar pela internet, que eu gosto de conversar pela internet, é lógico, os índios gostam de conversar pela internet também, é evidente que sim, poxa. Então, no final das contas, é isso que está acontecendo. Existem alguns problemas? É lógico que existem, né? É os mesmos problemas que a gente tem com a internet também, né? A criança fica preguiçosa, não quer fazer as coisas, quer ficar o dia inteiro vendo vídeo no TikTok, o Instagram, o que quer que seja, e algumas estavam vendo pornô. Mas só teve uma reclamação disso daí, de um cara que é justamente um cara muito conservador lá no índio, né? Que quer manter as tradições. Da mesma forma que tem uns conserva meio tapado aqui entre a gente e o homem branco, lá também tem uns conserva que não quer mudar nada, quer ficar todo mundo do jeito que tá. Só que isso é besteira, como eu falo, a tecnologia veio aí para mudar, e isso vai ser uma mudança muito importante, porque vai finalmente integrar os índios na sociedade brasileira. Você vai poder agora, ainda mais quando tiver a questão da tradução automática das línguas deles, e eu não sei se já tem isso pronto, mas certamente tem possibilidade disso acontecer, né? Em algum momento você vai poder conversar com os índios brasileiros, não vai ficar mais dependendo de ONGs esquerdistas para saber como é que estão os índios brasileiros. Olha o quanto de diferença isso pode fazer. Então Starlink é ótimo, né? Aí pronto, tá aqui a reportagem do New York Times, em momento algum fala de vício em pornografia, nada disso, né? A Folha de São Paulo, pelo menos aqui
no título também fez a coisa correta, falou que tem alguns problemas, dividiu por dentro, mas não dividiu na verdade, né? Como eu falei para vocês, os índios querem a internet, ninguém tem questão de não querer a internet. Agora, a internet traz alguns problemas, a gente sabe, a gente sofre esses problemas também da mesma coisa, tal eles quanto nós aqui, todo mundo sofre esses problemas, mas no final das contas, tanto para nós quanto para eles, a internet é muito melhor do que ficar sem internet, né? Ou seja, depois que você tem esse avanço tecnológico tão grande, ninguém quer voltar atrás, né? Aqui o Estadão já meteu pornografia, olha só. Musk leva internet para comunicação útil a indígenas da Amazônia, mas também pornografia e violência. Aí pronto. O Estadão já deu foco na pornografia, mas pelo menos até aqui ele não está propriamente mentindo, porque houve de fato um líder lá dos Marubo, né, da tribo indígena, que realmente reclamou de pornografia, né? E segundo eles dizem, na tribo não é costume nem você beijar em público, não pode nem beijar em público, é tabu lá para eles, são muito conservadores, né? E aí alguns jovens começaram a ver pornografia. É o problema que a gente tem aqui pra gente também, porra, né? Eu também acho errado isso daí, jovens principalmente, né? Enfim, o Estadão já começou a escorregar aqui, mas a coisa não parou por aí, né? Aqui a Tecmundo também veio aqui, Starlink na Amazônia traz progresso, mas WhatsApp, Insta e pornô mudam hábitos da tribo. O pessoal achou que botar pornô, né, associar pornô com índio, ficou um negócio que dá clique, aí botaram isso. Aí depois veio o lixo, aqui é lixo da direita, tá? É lixo. Quem faz um negócio desse é lixo, tá? Aqui, ó, a internet chegou, índios passam um dia vendo pornografia e deixam de caçar. Em momento algum isso foi falado na reportagem. Há algum problema de alguns índios vendo isso, outros índios mais conservadores acham isso errado. Exatamente o que acontece com a gente aqui. Não deixaram de caçar, não, né? Como a moça falou lá, não, eles têm menos interesse em fazer as coisas da tribo e coisa e tal. Mas todo mundo continua funcionando legal. Pintaram os índios como malucos, né? Aqui, ó. Tribo indígena viciou em pornografia. Em momento algum fala isso de vício, porque são duas coisas bem diferentes. Uma coisa é você ver pornografia. Isso aí, meu amigo, eu tô para dizer para você que 99% da população brasileira vê pornografia de vez em quando, né? Agora, outra coisa muito diferente, totalmente diferente, é viciar em pornografia. Isso aí é outra coisa totalmente diferente. E não foi o que aconteceu com os índios. O que aconteceu com os índios é a mesma coisa que acontece com a gente aqui, né? Alguns jovens foram ver pornografia, né? Que novidade, que coisa impressionante, né? Que mudança de mundo, né? Isso é assim desde que o mundo é mundo, né? E alguns líderes mais conservadores reclamaram disso. Que coisa, cara, é exatamente o que a gente vê acontecendo aqui também, né? Aí isso começou a repetir, né? Não que os índios se viciaram em pornô e não sei o que lá, e mostrando a imagem dos índios. Olha que absurdo isso. Gente, isso é uma agressão contra a imagem deles. Isso nunca foi falado. Em momento algum se falou de pornografia como um problema enorme ali. O que tinha é um líder mais conservador reclamando que alguns jovens estavam fazendo. Ninguém deixou de caçar, ninguém deixou de fazer as coisas, né? Tem como acontece entre a gente também, a geração Z, eu falei isso, né? Teve coisa aqui, ó. ND+, outro que eu cancelei aqui, não vou falar mais notícia desses portais aqui, ó. Porque se fazem um absurdo desse, sem nem pensar nos índios, podem fazer qualquer coisa, né? E até lá pro exterior, olha só, news.com.australia copiou desse pessoal aqui, acabaram viciados em pornografia e não sei o que lá, não tem nada disso na reportagem. O Jack Nickas, que é o autor da reportagem, fala aqui, ó, sobre esse caso aqui e a reportagem que ele publicou, mas então a internet mostrou suas cores, né? Dezenas de sites agregaram nossas histórias sobre uma linha que diz que a tribo se tornou viciada em pornografia, o que é falso, né? E usaram as fotos do povo Marubo, né? Ou seja, estão difamando o povo. É verdade, isso é errado, não é isso que diz a reportagem, né? E fizeram vídeos chateados e coisa e tal, né, de memes e coisa e tal, e no final das contas não tem nada disso na reportagem. E eu falei, o pior, vocês estão atacando uma coisa que é positiva. A gente quer que os índios se integrem na sociedade como um todo, eles são gente igual a gente, tem que estar todo mundo discutindo as questões aqui do Brasil. A gente quer esse pessoal discutindo na internet. Aí os índios já vão descobrir agora o grande problema da internet, né, que é justamente quando o pessoal aí fica maluco e começa a criticar todo mundo. Olha só como vocês estão jogando esse pessoal pro lado de lá.
E isso é importante pra gente, você tira o poder das ONGs comunicar com esse pessoal. Um absurdo esse pessoal que por puro moralismo sem sentido, por querer tratar os índios como inimigos e coisa e tal. Eu não sei por que o pessoal tem essa mania de tratar os outros como inimigos, né? Qual é o propósito disso, cara? A gente não quer crescer à direita, a gente não quer se opor à esquerda. Meu amigo, no momento que você trata esse pessoal como inimigo, eles vão pro lado de lá, pô. É lógico que vão. Por que eles vão ficar do lado do pessoal que critica eles, que diz que eles são viciados em pornô e não sei o que lá, umas coisas terríveis assim, né? Achei um absurdo. Eu entendo por que a esquerda fez isso, porque quer criticar a Starlink, quer dizer que o Elon Musk é um homem mau e não sei o que lá, que a Starlink não tá ajudando nada. Não, a Starlink é maravilhosa, tá ajudando muito o Brasil, os brasileiros todos, inclusive os índios, muito lá. E agora, por que o pessoal da direita está criticando desse jeito? Qual é o propósito? É só preconceito mesmo, é isso? É só preconceito contra índio, é isso que é o problema? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.